Poder da equipa de enfermagem para detenção de indivíduos sob tratamento para doença mental em regime de internamento, secção 5.4 da Lei de Saúde Mental de 1983. Porque não posso sair do hospital. Encontra-se em regime de internamento hospitalar ao abrigo da secção 5.4 da Lei de Saúde Mental de 1983. Trata-se de um poder jurídico que permite a um enfermeiro manter o seu internamento até ser observado por algum responsável pelo seu tratamento ou pelo respectivo representante. O enfermeiro considera que você sofre de doença mental e que o seu estado não permite que tenha alta. Representante significa alguém que pode tomar decisões quando a outra pessoa responsável pelo seu tratamento estiver ausente. Durante quanto tempo vou permanecer internado? Terá de permanecer internado durante até 6 horas ou até o responsável pelo seu tratamento ou o respectivo representante lhe dar alta. Se tentar abandonar o hospital, o pessoal está autorizado a impedi-lo e, se mesmo assim conseguir sair, poderá ter de regressar compulsivamente. Se o responsável pelo seu tratamento ou o respectivo representante não o observarem nesse período, poderá regressar a casa. Porém, se optar por regressar a casa, não o faça sem antes trocar impressões com o enfermeiro ou outro técnico. O que irá acontecer durante o internamento? Os técnicos hospitalares informá-lo-ão relativamente ao tratamento que achem que deve ser administrado. Cabe-lhe o direito de recusar qualquer tratamento que não deseje. Apenas em circunstâncias especiais que lhe serão explicadas é que lhe será possível administrar-lhe determinado tratamento com o qual não concorde. O que acontecerá de seguida? O responsável pelo seu tratamento ou o respectivo representante pode decidir que você tem de permanecer internado durante mais algum tempo. Você poderá optar pelo internamento voluntário. Caso continue a não aceitar o internamento e o responsável pelo seu tratamento ou o respectivo representante achar que o seu estado não lhe permite ter alta, poderá ter de proceder ao internamento ao abrigo da outra secção da Lei de Saúde Mental. Informar-lo-ão relativamente aos motivos e ao período durante o qual o internamento se prolongará. E ser-lhe-á entregue outro folheto que explica o que acontecerá de seguida. Se o responsável pelo seu tratamento ou o respectivo representante decidir que você pode ter alta, um deles ou outro técnico de saúde abordará consigo que outra ajuda deverá obter. Posso recorrer? Não. Mesmo que não concorde com o seu internamento neste momento, ao abrigo da secção 5.4, não poderá recorrer de uma decisão de internamento. Informar o seu familiar mais próximo. Será entregue uma cópia deste folheto à pessoa que, no âmbito da Lei de Saúde Mental, seja o seu familiar mais próximo. A Lei de Saúde Mental inclui uma lista de indivíduos que são considerados como seus familiares. Geralmente, o indivíduo que consta no topo da lista é o seu familiar mais próximo. O pessoal hospitalar pode disponibilizar-lhe um folheto que explica este aspecto, bem como os direitos que cabem ao seu familiar mais próximo relativamente aos seus cuidados e tratamento. Caso não pretenda que este indivíduo receba uma cópia do folheto, informe o seu enfermeiro ou outro elemento da equipa. Mudar o seu familiar mais próximo. Caso considere que este indivíduo não é adequado para ser o seu familiar mais próximo, poderá recorrer ao Tribunal Administrativo para solicitar que a outra pessoa seja considerada em vez do seu atual familiar mais próximo. O pessoal do hospital pode disponibilizar-lhe um folheto que explica como fazer. A sua correspondência. Toda a sua correspondência que lhe for enviada enquanto estiver no hospital ser-lhe-á entregue. Pode enviar correspondência para qualquer pessoa, exceto para quem tiver declarado que não pretende receber correspondência sua. A correspondência enviada para essas pessoas pode ser interceptada pelo pessoal do hospital. Como posso reclamar? Caso pretenda apresentar uma reclamação relativamente a algum aspecto relacionado com os cuidados e o tratamento que lhe forem administrados no hospital, contacte um elemento da equipa. Ele poderá conseguir esclarecê-lo. Além disso, estará apto a dar-lhe informações sobre o procedimento de reclamações do hospital, que poderá utilizar para tentar resolver a sua reclamação através de uma resolução local. Também estará apto a informá-lo sobre quaisquer outros técnicos que o possam ajudar a apresentar uma reclamação. Caso considere que o procedimento de reclamações do hospital não o pode ajudar, poderá apresentar a reclamação a uma comissão independente.
Esta comissão monitoriza se a lei de saúde mental é corretamente aplicada e se os doentes recebem o tratamento adequado durante o internamento hospitalar. Os técnicos do hospital podem disponibilizar-lhe um folheto que explica como contactar essa comissão. Código de práticas. Existe um código de práticas que inclui conselhos para os técnicos do hospital relativamente à lei de saúde mental e ao tratamento de indivíduos com problemas mentais. Os técnicos do hospital devem considerar as informações deste código a quando da tomada de decisões relativas ao seu tratamento. Se desejar, pode solicitar a consulta deste código. Ajuda em informações adicionais. Se houver algo que não compreenda sobre os cuidados e o tratamento que lhe são prestados, um elemento da equipa tentará esclarecê-lo. Solicite explicações a um elemento da equipa caso haja algo neste folheto que não compreenda ou tenha dúvidas para as quais não tenha encontrado explicação no mesmo. Caso pretenda uma cópia deste folheto para disponibilizar a outra pessoa, solicite-a. Detenção de doentes que já estão internados, secção 5.2 da Lei de Saúde Mental de 1983. Porque não posso sair do hospital? Foi internado de acordo com o estipulado na secção 5.2 da Lei de Saúde Mental de 1983, porque a pessoa responsável pelo seu tratamento ou o respectivo representante considera que você sofre de doença mental, pelo que deve permanecer internado. Representante significa alguém que pode tomar decisões quando a pessoa responsável pelo seu tratamento estiver ausente. Durante quanto tempo vou permanecer internado? Poderá ser retido no hospital durante 72 horas para que possa ser observado por 2 médicos, cujo objetivo é decidir se será necessário permanecer internado durante mais tempo. É provável que também seja observado por um profissional de saúde mental aprovado. Um profissional de saúde mental é alguém que recebeu formação especializada para ajudar a decidir se é necessário manter os doentes hospitalizados. Durante esse período, não poderá abandonar o hospital a menos que tenha autorização do responsável ou respectivo representante pelo seu tratamento. Se tentar abandonar o hospital, o pessoal está autorizado a impedi-lo e se, mesmo assim conseguir sair, poderá ter de regressar compulsivamente. Se já se encontrar em regime de internamento hospitalar, à responsabilidade de um enfermeiro, ao abrigo da secção 5.4 da Lei de Saúde Mental, o tempo que já passou internado ao abrigo dessa secção será contabilizado como parte dessas 72 horas. O que acontecerá de seguida? Assim que os médicos o examinarem, poderão decidir que você precisa de ficar internado mais tempo. Um médico ou um profissional de saúde mental aprovado informá-lo-á sobre os motivos e relativamente à duração provável do internamento. Ser-lhe-á entregue outro folheto com informações sobre o que irá acontecer. Caso fique decidido que você não tem de ficar internado, os médicos ou outros elementos da equipa debaterão consigo as outras possibilidades de ajuda. Se durante as 72 horas não informarem de que tem de permanecer internado, é sinal de que terá alta. Porém, poderá optar por permanecer internado voluntariamente. Caso não pretenda ter alta ao fim das 72 horas, primeiro contacte um elemento da equipa. Posso recorrer? Não. Mesmo que não concorde com o seu internamento neste momento, ao abrigo da secção 5.2, não poderá recorrer de uma decisão de internamento. Ser-me-á administrado algum tratamento? Os técnicos hospitalares informar-lhe-ão relativamente ao tratamento que achem que deve ser administrado. Cabe-lhe o direito de recusar qualquer tratamento que não deseje. Apenas em circunstâncias especiais que lhe são explicadas é que será possível administrar-lhe determinado tratamento com o qual não concorde. Informar o seu familiar mais próximo. Será entregue uma cópia deste folheto à pessoa que, no âmbito da Lei de Saúde Mental, seja o seu familiar mais próximo. A Lei de Saúde Mental inclui uma lista de indivíduos que são considerados como seus familiares. Geralmente, o indivíduo que consta no topo da lista é o seu familiar mais próximo. O pessoal hospitalar pode disponibilizar-lhe um folheto que explica este aspecto, bem como os direitos que cabem ao seu familiar mais próximo relativamente aos seus cuidados e tratamento. Caso não pretenda que este indivíduo receba uma cópia do folheto, informe o seu enfermeiro ou outro elemento da equipa. Mudar o seu familiar mais próximo.
Caso considere que este indivíduo não é adequado para o seu familiar mais próximo, poderá recorrer ao Tribunal Administrativo para solicitar que outra pessoa seja considerada em vez do seu atual familiar mais próximo. O pessoal do hospital pode disponibilizar-lhe um folheto que explica como o fazer. A sua correspondência. Toda a correspondência que lhe for enviada enquanto estiver no hospital ser-lhe-á entregue. Pode enviar correspondência para qualquer pessoa, exceto para quem tiver declarado que não pretende receber correspondência sua. A correspondência enviada para essas pessoas pode ser interceptada pelo pessoal do hospital. Código de práticas. Existe um código de práticas que inclui conselhos para os técnicos do hospital relativamente à lei de saúde mental e ao tratamento de indivíduos com problemas mentais. Os técnicos do hospital devem considerar as informações deste código a quando da tomada de decisões relativas ao seu tratamento. Se desejar, pode solicitar a consulta deste código. Como posso reclamar? Caso pretenda apresentar uma reclamação relativamente a algum aspecto relacionado com os cuidados e o tratamento que lhe forem administrados no hospital, contacte um elemento da equipa. Ele poderá conseguir esclarecê-lo. Além disso, estará apto a dar-lhe informações sobre o procedimento de reclamações do hospital, que poderá utilizar para tentar resolver a sua reclamação através de uma resolução local. Também estará apto a informá-lo sobre quaisquer outras técnicas que o possam ajudar a apresentar uma reclamação. Caso considere que o procedimento de reclamações do hospital não o pode ajudar, poderá apresentar a reclamação a uma comissão independente. Esta comissão monitoriza se a lei de saúde mental é corretamente aplicada e se os doentes recebem o tratamento adequado durante o internamento hospitalar. Os técnicos do hospital podem disponibilizar-lhe um folheto que explica como contactar esta comissão. Ajuda em informações adicionais. Se houver algo que não compreenda sobre os cuidados e o tratamento que lhe são prestados, um elemento da equipa tentará esclarecê-lo. Solicite explicações a um elemento da equipa caso haja algo neste folheto que não compreenda ou tenha dúvidas, para as quais não tenha encontrado explicação no mesmo. Caso pretenda uma cópia deste folheto para disponibilizar a outra pessoa, solicite-a. Admissão hospitalar para avaliação. Secção 2 da Lei de Saúde Mental de 1983. Por que foi internado? Encontra-se em regime de internamento hospitalar ao abrigo da Secção 2 da Lei de Saúde Mental de 1983. Foi examinado por 2 médicos que consideram que você sofre de doença mental, pelo que deve permanecer internado para que a pessoa responsável pelo seu tratamento, o seu médico responsável, consiga descobrir qual é o seu problema e como o ajudar. Durante quanto tempo vou permanecer internado? O internamento pode durar até 28 dias. Durante este período não poderá sair das instalações a menos que tenha autorização do seu médico responsável. Se tentar abandonar o hospital, o pessoal está autorizado a impedi-lo e, se mesmo assim conseguir sair, poderá ter de regressar compulsivamente. Se já se encontrar em regime de internamento hospitalar ao abrigo da Secção 4 da Lei de Saúde Mental, o tempo que já passou internado será contabilizado como parte desses 28 dias. O que acontecerá de seguida? O seu médico responsável informá-lo-á se considerar que o seu estado de saúde lhe permite ter alta. Tal poderá ocorrer em qualquer momento durante os 28 dias. O seu médico responsável pode decidir que você tem de permanecer em regime de internamento hospitalar durante mais de 28 dias. Nesse caso, poderá permanecer internado ao abrigo da Secção 3 da Lei de Saúde Mental. Esta decisão deverá ser tomada antes do fim dos 28 dias. Nesse caso, ser-lhe-á disponibilizado outro folheto que explica o significado dessa decisão. Que tipo de tratamento me será administrado? O seu médico responsável e outros elementos da equipa informá-lo-ão. Relativamente ao tratamento que consideram necessitar. Na maioria dos casos, terá de aceitar estas recomendações. Alguns tratamentos especiais são abrangidos por regras diferentes, tais como a terapêutica eletrocompulsiva, TEC. Se a equipa clínica considerar que necessita de um destes tratamentos especiais, as regras ser-lhe-ão explicadas e receberá outro folheto. Posso recorrer?
Sim, ao abrigo da secção 2 pode recorrer desta decisão de internamento compulsivo. Para tal, pode solicitar à direção do hospital autorização para poder sair. Poderá fazê-lo em qualquer altura. A direção do hospital integra um comitê especial constituído por indivíduos cuja função é decidir se os doentes devem permanecer internados. Este comitê irá consultá-lo antes de decidir dar-lhe baixa hospitalar. O familiar mais próximo também poderá dirigir-se por escrito à direção do hospital para solicitar a interrupção do seu internamento. Este folheto indica mais abaixo quem é o seu familiar mais próximo. Se o seu familiar mais próximo atuar desta forma, a direção do hospital deverá permitir que abandone o hospital no prazo de 72 horas, a menos que o seu médico responsável afirme que você pode representar um perigo para si próprio ou para terceiros se lhe derem alta. Nesse caso, terá de aguardar mais 6 meses até que o seu familiar mais próximo possa solicitar alta novamente à direção do hospital, se ainda estiver internado. Também poderá apresentar um pedido a tribunal, caso não pretenda permanecer internado. Só o poderá fazer durante os primeiros 14 dias, no período de 28 dias que o poderão manter internado. O que é um tribunal e o que acontece? O tribunal consiste num júri independente com autoridade para decidir se você pode ter direito à alta. Este júri reunirá consigo e com o pessoal hospitalar que acompanha o seu caso. Esta reunião designa-se por audiência. Se assim desejar, pode solicitar a presença de outra pessoa na audiência para o ajudar. Antes da audiência, os elementos do tribunal procederão à leitura de relatórios hospitalares sobre si e os cuidados que lhe foram prestados. Um dos membros do tribunal também trocará impressões consigo. Caso pretenda recorrer ao tribunal, poderá escrever para The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5th Floor, Leicester, LE18BN. Telefone 0845 22 32 022. Pode solicitar ao seu advogado para se dirigir ao tribunal por escrito em seu nome e ajudá-lo durante a audiência. O hospital e a Law Society, Ordem dos Advogados, dispõem de uma lista de advogados especializados nestes casos. Não terá de pagar os serviços de um advogado nestes casos. Os seus serviços são gratuitos ao abrigo do regime de apoio judiciário. Informar o seu familiar mais próximo. Será entregue uma cópia deste folheto à pessoa que, no âmbito da Lei de Saúde Mental, seja o seu familiar mais próximo. A Lei de Saúde Mental inclui uma lista de indivíduos que são considerados como seus familiares. Geralmente, o indivíduo que constar no topo da lista é o seu familiar mais próximo. O pessoal hospitalar pode disponibilizar-lhe um folheto que explica este aspecto, bem como os direitos que cabem ao seu familiar mais próximo relativamente aos seus cuidados e tratamento. Caso não pretenda que este indivíduo receba uma cópia do folheto, informe o seu enfermeiro ou outro elemento da equipa. Mudar o seu familiar mais próximo, caso considere que este indivíduo não é adequado para ser o seu familiar mais próximo, poderá recorrer ao Tribunal Administrativo para solicitar que outra pessoa seja considerada em vez do seu atual familiar mais próximo. O pessoal do hospital pode disponibilizar-lhe um folheto que explica como fazer. A sua correspondência, toda a correspondência que lhe for enviada enquanto estiver no hospital, ser-lhe-á entregue. Pode enviar correspondência para qualquer pessoa, exceto para quem tiver declarado que não pretende receber correspondência sua. A correspondência enviada para essas pessoas podem ser interceptadas pelo pessoal do hospital. Código de práticas. Existe um código de práticas que inclui conselhos para os técnicos do hospital relativamente à lei da saúde mental e ao tratamento de indivíduos com problemas mentais. Os técnicos do hospital devem considerar as informações deste código adequada da tomada de decisões relativas ao seu tratamento. Se desejar, pode solicitar a consulta deste código. Como posso reclamar? Caso pretenda apresentar uma reclamação relativamente a algum aspecto relacionado com os cuidados e o tratamento que lhe forem administrados no hospital, contacte um elemento da equipa. Ele poderá conseguir esclarecê-lo.
Além disso, estará apto a dar-lhe informações sobre o procedimento de reclamações do hospital que poderá utilizar para tentar resolver a sua reclamação através de uma resolução local. Também estará apto a informá-lo sobre quaisquer outros técnicos que o possam ajudar a apresentar uma reclamação. Caso considere que o procedimento de reclamações do hospital não o pode ajudar, poderá apresentar a reclamação a uma comissão independente. Esta comissão monitoriza a lei de saúde mental e é corretamente aplicada e se os doentes recebem um tratamento adequado durante o internamento hospitalar. Os técnicos do hospital podem disponibilizar-lhe um folheto que explica como contatar esta comissão. Ajuda e informações adicionais se houver algo que não compreenda sobre os cuidados e o tratamento que lhe são prestados. Um elemento da equipa tentará esclarecê-lo. Solicite explicações a um elemento da equipa caso haja algo neste folheto que não compreenda ou tenha dúvidas, para as quais não tenha encontrado explicação no mesmo. Caso pretenda uma cópia deste folheto para disponibilizar a outra pessoa, solicite-a. Admissão hospitalar para tratamento. Secção 3 da Lei de Saúde Mental de 1983. Por que foi internado? Foi internado de acordo com o estipulado na Secção 3 da Mental Health Act 1983, Lei de Saúde Mental de 1983 do Reino Unido. Tal significa que, segundo o parecer de 2 médicos, padece de um problema mental e que precisa de permanecer no hospital para receber tratamento e cuidados. Durante quanto tempo vou permanecer internado? Poderá permanecer internado por um período que pode chegar a 6 meses para que lhe seja administrado o tratamento de que necessita. Durante esse período não poderá abandonar o hospital a menos que tenha autorização do responsável pelo seu tratamento, médico responsável. Se tentar abandonar o hospital, o pessoal está autorizado a impedi-lo e se, mesmo assim, conseguir sair, poderá ter de regressar compulsivamente. O que acontecerá de seguida? O seu médico responsável informá-lo-á quando considerar que o seu estado de saúde lhe permite ter alta. Se o seu médico responsável considerar que tem de permanecer internado durante mais do que 6 meses, poderá reformular o período de internamento hospitalar durante outro período que pode ir até aos 6 meses e, posteriormente, até 1 ano. O seu médico responsável abordará consigo este assunto quando se aproximar o fim de cada período. Que tipo de tratamento me será administrado? O seu médico responsável e outros elementos da equipa informá-lo-ão relativamente ao tratamento que consideram necessitar. Na maioria dos casos, terá de aceitar essas recomendações. Decorridos 3 meses, existem regras especiais referentes a qualquer medicamento ou fármaco que lhe estejam a ser administrados para tratamento do problema mental. Caso recuse o tratamento com esses medicamentos ou fármacos ou apresente uma condição demasiado grave que o impossibilite de decidir, será visitado por um médico que não integra os quadros deste hospital. Este médico independente trocará impressões consigo e com a equipa hospitalar que acompanha o seu caso. Este médico independente decidirá se medicamentos e fármacos lhe poderão ser administrados. A menos que se trate de uma emergência, estes serão os únicos medicamentos e fármacos que lhe poderão ser administrados sem a sua autorização. Este médico independente designa-se por um médico nomeado para emitir uma segunda opinião, SOAD, Second Opinion Appointed Doctor, e é selecionado por uma comissão independente que monitoriza a aplicação do Mental Health Act, Lei de Saúde Mental. Para alguns tratamentos especiais, são abrangidos por regras diferentes, tais como a terapêutica eletroconvulsiva, TEC. Se a equipa clínica considerar que necessita de um destes tratamentos especiais, as regras ser-lhe-ão explicadas e receberá outro folheto. Posso recorrer? Sim, ao abrigo da secção 3, pode recorrer de qualquer decisão de internamento compulsivo. Para tal, pode solicitar à direção do hospital autorização para poder sair. Poderá fazê-lo em qualquer altura. A direção do hospital integra um comitê especial constituído por indivíduos cuja função é decidir se os doentes devem permanecer internados. Este comitê irá consultá-lo antes de decidir dar-lhe baixa hospitalar. O familiar mais próximo também poderá dirigir-se por escrito à direção do hospital para solicitar a interrupção do seu internamento.
Este folheto indica mais abaixo quem é o seu familiar mais próximo. Se o seu familiar mais próximo atuar desta forma, a direção do hospital deverá permitir que abandone o hospital no prazo de 72 horas, a menos que o seu médico responsável afirme que você pode representar um perigo para si próprio ou para terceiros, se lhe derem alta. Nesse caso, terá de aguardar mais 6 meses até que o seu familiar mais próximo possa solicitar alta novamente à direção do hospital, se ainda estiver internado. Também poderá apresentar um pedido a um tribunal caso não pretenda permanecer internado. O que é um tribunal e o que acontece? O tribunal consiste num júri independente com autoridade para decidir se você pode ter direito à alta. Este júri reunirá consigo e com o pessoal hospitalar que acompanha o seu caso. Esta reunião designa-se por audiência. Se assim desejar, pode solicitar a presença de outra pessoa na audiência para o ajudar. Antes da audiência, os elementos do tribunal procederão à leitura de relatórios hospitalares sobre si e os cuidados que lhe foram prestados. Um dos membros do tribunal também trocará impressões consigo. Quando é que posso recorrer ao tribunal? Ao abrigo da secção 3, poderá recorrer ao tribunal uma vez que qualquer altura durante os primeiros 6 meses de internamento. Posteriormente, poderá recorrer uma vez em qualquer altura durante os 6 meses seguintes e depois uma vez durante todos os anos de internamento. Se o seu familiar mais próximo apresentou um pedido à direção hospitalar no sentido de terminar o seu internamento, mas o seu médico responsável não lhe deu alta, o seu familiar mais próximo também poderá recorrer ao tribunal. O seu familiar mais próximo deverá fazê-lo no prazo de 28 dias, depois de ter informado de que o seu médico responsável considerou que não deveria ter alta. Caso pretenda recorrer ao tribunal, poderá escrever para The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5th Floor, Leicester, LE 18BN. Número de telefone 0845 22 32022. Pode solicitar ao seu advogado para se dirigir ao tribunal por escrito em seu nome e ajudá-lo durante a audiência. O hospital e a Law Society, Ordem dos Advogados, dispõem de uma lista de advogados especializados nestes casos. Não terá de pagar os serviços de um advogado nestes casos. Os seus serviços são gratuitos ao abrigo do regime de apoio judiciário. Informar o seu familiar mais próximo. Será entregue uma cópia deste folheto à pessoa que, no âmbito da Lei da Saúde Mental, seja o seu familiar mais próximo. A Mental Health Act, Lei de Saúde Mental, inclui uma lista de indivíduos que são considerados como seus familiares. Geralmente, o indivíduo que está no topo da lista é o seu familiar mais próximo. O pessoal hospitalar pode disponibilizar-lhe um folheto que explica este aspecto, bem como os direitos que cabem ao seu familiar mais próximo relativamente aos seus cuidados e tratamento. No seu caso, informaram-nos que o seu familiar mais próximo é... Caso não pretenda que este indivíduo receba uma cópia do folheto, informe o seu enfermeiro ou outro elemento da equipa. Mudar o seu familiar mais próximo. Caso considere que este indivíduo não é adequado para ser o seu familiar mais próximo, poderá recolher ao Tribunal Administrativo para solicitar que outra pessoa seja considerada em vez do seu atual familiar mais próximo. O pessoal do hospital pode disponibilizar-lhe um folheto que explica como o fazer. A sua correspondência, toda a correspondência que lhe for enviada enquanto estiver no hospital, ser-lhe-á entregue. Pode enviar correspondência para qualquer pessoa, exceto para quem tiver declarado que não pretende receber correspondência sua. A correspondência enviada para essas pessoas pode ser interceptada pelo pessoal do hospital. Código de práticas. Existe um código de práticas que inclui conselhos para os técnicos do hospital relativamente à Mental Health Act, Lei de Saúde Mental, e ao tratamento de indivíduos com problemas mentais. Os técnicos do hospital devem considerar as informações deste código a quando da tomada de decisões relativas ao seu tratamento. Se desejar, pode solicitar a consulta deste código. Como posso reclamar? Caso pretenda apresentar uma reclamação relativamente a algum aspecto relacionado com os cuidados e o tratamento que lhe forem administrados no hospital, contacte o elemento da equipa. Ele poderá conseguir esclarecê-lo.
Além disso, estará apto a dar-lhe informações sobre o procedimento de reclamações do hospital, que poderá utilizar para tentar resolver a sua reclamação através de uma resolução local. Também estará apto a informá-lo sobre quaisquer outros técnicos que o possam ajudar a apresentar uma reclamação. Caso considere que o procedimento de reclamações do hospital não o pode ajudar, poderá apresentar a reclamação a uma comissão independente. Esta comissão monitoriza se a Mental Health Act, Lei de Saúde Mental, é corretamente aplicada e se os doentes recebem um tratamento adequado durante o internamento hospitalar. Os técnicos do hospital podem disponibilizar-lhe um folheto que explica como contactar esta comissão. Ajuda em informações adicionais. Se houver algo que não compreenda sobre os cuidados e o tratamento que lhe são prestados, um elemento da equipa tentará esclarecê-lo. Solicite explicações a um elemento da equipa caso haja algo neste folheto que não compreenda ou que tenha dúvidas para as quais não tenha encontrado explicação no mesmo. Caso pretenda uma cópia deste folheto para disponibilizar a outra pessoa, solicite-a. Internamento hospitalar por ordem judicial sem restrições. Secção 37 da Lei de Saúde Mental de 1983. Por que foi internado? Encontra-se em regime de internamento por ordem do Tribunal. O Tribunal decretou que pode permanecer internado ao abrigo da Secção 37 da Lei de Saúde Mental de 1983. Esta decisão designa-se internamento hospitalar por ordem judicial. Significa que 2 médicos disseram ao Tribunal que consideram que você sofre de doença mental e que tem de permanecer internado. Durante quanto tempo vou permanecer internado? Poderá permanecer internado por um período que pode chegar a 6 meses para que lhe seja administrado o tratamento de que necessita. Durante esse período, não poderá abandonar o hospital a menos que tenha autorização do responsável pelo seu tratamento, médico responsável. Se tentar abandonar o hospital, o pessoal está autorizado a impedi-lo e, se mesmo assim conseguir sair, poderá ter de regressar compulsivamente. O que acontecerá de seguida? O seu médico responsável informá-lo-á quando considerar que o seu estado de saúde lhe permite ter alta. Se o seu médico responsável considerar que tem de permanecer internado durante mais do que 6 meses, poderá reformular o período de internamento hospitalar durante outro período, que pode ir até aos 6 meses e, posteriormente, até 1 ano. O seu médico responsável abordará consigo este assunto quando se aproximar o fim de cada período. Posso recorrer? Pode